Muito bem. Olá, pessoal. Já estamos aqui agora sim no nosso canal. Paulo já chegou. Muito bem-vindos. Esse é o nosso momento. Olá! Olá, Bico. Olá, Camila. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem. Muito feliz, na verdade, muito feliz. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tô Será, gente? super tranquilo. Só tô tentando ajustar aqui para não ficar essa luz atrás. Tudo Tá certinho. bem atrás de você, então tá tudo certo. É, Muito bom. Bom, muito bem, a gente esperar um está no pouco nosso só gente horário, aqui. né? Eu acho que aproveitar, porque eu sei que tanto eu como você gostamos de falar, né? Então, quando a gente seja O bom da live é para. que ela limita 1 hora, não tem o que prorrogar, né? Ela te Sim, e força. a gente. E a gente quis. Bom, a gente trouxe aqui um assunto muito. Acho que especial e adequado aqui para a gente poder falar, né? Eu e você juntos, né? E primeiro, Paulo, eu queria expressar que a minha alegria de nós dois juntos, da gente poder fazer e trocar esse tempo, esse diálogo, poder estar juntos. A gente já trabalhamos juntos no passado, na época de residência, eu lembro quanto especial foi. Então, você é uma pessoa que sempre vem para somar, e então é muito feliz mesmo desse momento com a gente. Bom, eu que agradeço, Camila, né? Vou me policiar para te chamar de Camila. Tá Não, bem. eu que agradeço o convite, né? Primeiramente, aí por esse projeto, queria te parabenizar por esse projeto que você está iniciando, quer dizer, na verdade, agora formalizando, né, e lapidando esse projeto, que eu acho que é de extrema importância para a oncologia, para a hematologia. É, e também reiterar aí o quão gratificante foi receber esse convite dessa parceria que está começando agora, tanto aqui na live, mas também aí futuros projetos que a gente tem em comum, né? Então eu tenho certeza que só vem a somar. Então gostaria muito de Ah, te agradecer. muito bom. Enfim, a gente aqui, né, acho que tem muito para trabalhar juntos, com certeza, né, Paulo? E poder trazer na veterinária, que eu acho que nós dois temos essa direção em comum, que eu acho que é o que vale quando duas pessoas ou um grupo de pessoas, quando trabalham juntas, elas estão olhando para a mesma direção, né? Que é trazer mais qualidade para a veterinária, poder divulgar e disseminar conteúdo para as pessoas, para os próprios veterinários se tornarem cada vez mais capacitados, mais independentes na sua rotina e com mais qualidade para chegar até aquele paciente que muitas vezes está necessitando de um diagnóstico mais preciso e, enfim, de toda uma conduta, que afinal de contas é um paciente que muitas vezes sofre, ou aquele tutor que sofre por não saber exatamente o processo, né? E eu não deixo de achar que o veterinário, quando ele não compreende, ou ele tá também precisa de um apoio, ou tá sozinho, né? Numa responsabilidade que às vezes ele não consegue, que são difíceis, né? A gente mesmo, quantos casos complexos que cada um de nós aí na sua rotina pega, é importante a gente saber que a gente não está sozinho, né? Que a gente pode compartilhar experiências, aprender porque eu penso também que a gente sofre quando a gente está com um paciente do qual a gente não sabe bem conduzir, né? Então, Exatamente. enfim, eu acho que é isso. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria. Você falou do nosso projeto, né? Do que a gente está trabalhando junto. Eu vou apresentar aqui rapidinho. A gente já tem falado bastante, mas. Bom, eu sou hematologista, né? Eu trabalhei, me formei, conheci o Paulo em Botucatu, quando a gente fez período de residência lá juntos. Eu fiz no laboratório, meu mestrado lá também, e vim para São Paulo para fazer a parte de diagnóstico e ficar mais focada em desenvolvimento diagnóstico. Então, hoje, eu junto as duas coisas, laboratório e a clínica, na condução de casos em hematologia, né? Então, a gente aqui no Centro AMA, que é esse projeto em que o Paulo está junto, é uma alegria de tê-lo aqui conosco, é um espaço, um centro, onde a gente reúne diversos especialistas
que trabalham em conjunto em doenças na área da hematologia e afins, né? Então, o Paulo como oncohematologista, dando suporte aí para esses casos. A gente tem a cardiologia, que tem a parte vascular, né? Então, a nutrição, enfim, e o laboratório de apoio, que é bastante especializado, às vezes, para dar suporte para esses casos mais complexos até, né? Que muitas vezes a gente tem dificuldade, que o especialista precisa de um suporte mais especializado, né? Nesse sentido, na parte laboratorial. Então, é nisso que o Paulo vem para somar também, né, Paulo? Como a oncohematologia. E aí eu queria também, eu sei que você também tem aí, né, para quem, eu sei que, acho que quase quem não conhece o Paulo, né, mas enfim. Eu queria que você se apresentasse, Paulo. Às vezes tem alguém aí que está chegando e não te conhece, também conhecer um pouco do seu trabalho. Perfeito. Então, eu sou o Paulo Yark, eu trabalho, como a Camila falou, eu trabalho na área de oncologia aqui na cidade de Ribeirão Preto. Sou professor de pós-graduação em alguns cursos aí do Brasil. Tenho a OnConnection Vet, que é uma plataforma destinada a cursos na área de oncologia, né, não só em oncohematologia, mas em todas as áreas. A OnConnection, ela surgiu justamente por essa necessidade que eu vi após a formação, né? Então, as pessoas faziam uma pós-graduação em oncologia e depois eu falava que elas ficavam um pouco órfãs, né? Porque elas acabavam não tendo aonde buscar conhecimento mais aprofundado. Então, a OnConnection, ela surgiu para isso, ela surgiu para ajudar esse veterinário que terminou a pós-graduação em oncologia para a gente buscar assuntos mais aprofundados, como abordar isso na rotina. E, além, né, da OnConnection, então eu tenho a OncoSpass. A OncoSpass é um serviço de oncologia veterinária aqui na cidade de Ribeirão Preto, onde, obviamente, a gente pratica tudo que a gente fala, né, em sala de aula. É onde a gente tem a oportunidade de realmente... Eu falo que não tem como a gente ser professor se a gente não praticar. A gente tem que vivenciar. Por mais que os livros estão ali, a gente publicou no ano passado o livro, né, Neoplasias hematopoéticas em cães e gatos, mas eu costumo dizer assim, que no livro tudo parece muito fácil, tudo segue a risca, né, e na verdade a doença, ela esquece muitas vezes de ler o livro. Então é justamente na prática ali do dia a dia que a gente consegue aplicar e desenvolver nosso raciocínio clínico, que é tão importante na área de oncohematologia, ou em qualquer área, né, mas na área de oncohematologia, pelo fato de ser uma área extremamente desafiadora, né? Mesmo quem já trabalha com oncologia, eu vejo que é uma das áreas que as pessoas têm mais dificuldade. Então é uma área que vale a pena a gente ficar batendo o martelo, repetindo, porque realmente é uma área extremamente desafiadora. Sim. Quando a gente atende, né, e conversando com colegas, enfim, a hematologia, ela já tem o seu desafio por si só, por os diferentes, né? No sangue tem toda... Lá é como se todo o reflexo do organismo tivesse no sangue, né? Então a gente, a partir de lá, tem que interpretar, tentar chegar onde e onde está a causa. E a oncohematologia, ela sobe um degrau a mais na complexidade aí, né? Então, da gente poder diferenciar se algo... Né, uma alteração hematológica, ela é infecciosa ou ela é oncológica? Né? Então, a gente já tem esse desafio, e aí quando a gente chega na condição oncohematologia, aí a gente tem o desafio de toda a conduta, porque a gente sabe a sobrevida, o desafio do tutor, o desafio dos casos. Então, a gente passa por um outro patamar de desafio, né, Paulo? E uma coisa que eu queria até começar para a gente poder falar da oncohematologia na veterinária, né, que é o nosso tema, que quando a gente pensa, né, muitas pessoas perguntam, relacionam a parte da oncohematologia na veterinária muito semelhante, ou a hematologia na veterinária muito semelhante à medicina humana, né? Que o hematologista humano, ele acaba ficando muito envolvido com os cânceres sanguíneos. Né? Dificilmente, ou quando a gente... muito raro que acaba acontecendo casos imunológicos, como a gente tem muito comumente na veterinária. Então, uma anemia hemolítica imunomediada, né? Uma trombocitopenia imunomediada, que muitas vezes na hematologia tem a base infecciosa.
né? Então, eu vejo nesse cerne, a veterinária, a oncohematologia, ela é um ramo à parte, né, que eu diria, onde tem uma combinação, onde o oncologista participa bastante, mas também exige o esforço e a necessidade da compreensão de todo como funciona todo o sistema sanguíneo, né? Que muitas vezes é muito diferente do conhecimento da condição celular e tumoral ali dos determinados cânceres, né? E aí eu sei que a sua área, oncohematologia, que eu sei que você é apaixonado por isso, que é a área que você mais gosta. E como você vê isso, né? Então, como você vê isso na veterinária, que você pudesse começar falando sobre isso. Uhum. Bom, na verdade, assim, né? Eu costumo dizer que oncologia por si só é muito desafiadora, porque eu sempre costumo brincar que o oncologista ele pode trabalhar com qualquer profissional, né? Se a gente tiver num congresso de especialidade faltar alguém numa sala lá, o oncologista substitui. Na hora de ortopedia ele fala de osteosarcoma, na oftalmo ele fala de melanoma de íris, na nefro ele fala de linfoma renal, na dermato tem aí muita coisa para a gente falar, então a gente se encaixa em qualquer área, né? E a gente não tem um sistema para chamar de nosso, né? O cardiologista fala, o cardiologista sempre tem um coraçãozinho lá no ambulatório, o nefro tem um rinzinho lá, e o oncologista no máximo tem um caranguejo ali, né? Para relacionar com a oncologia. Então a gente acaba não tendo esse sistema para chamar de nosso. Mas, ao mesmo tempo, né, uma área extremamente importante em virtude da altíssima casuística, né, começa por aí, a casuística oncológica é muito alta, e se eu pegar dentro da oncologia, a oncohematologia é uma das áreas mais desafiadoras, é onde eu mais recebo consultoria de caso, é onde eu vejo que os alunos têm mais dificuldades quando a gente dá aula, justamente porque muitas vezes a gente vai ter que transformar números em doença, né? Então a gente vai pegar uma interpretação. É diferente, às vezes, de um laudo que já vem bonitinho ali pra gente, né? Um laudo de biópsia, por exemplo, um histopatológico, que a gente já tem uma triagem, uma orientação norte. Às vezes, na oncohematologia, você tem alterações laboratoriais que são totalmente inespecíficas, que podem ser comuns a diversas doenças, e eu tenho que conseguir chegar a um diagnóstico, né? Porque a gente só consegue tratar a partir do momento que a gente tem um diagnóstico. Esse sempre tem que ser o objetivo. Quando um paciente entra no nosso consultório, o nosso objetivo é chegar no diagnóstico. A partir dali eu vou dar um tratamento, eu vou dar um prognóstico, né, uma tentativa de um prognóstico mais acurado possível. E aí na oncohematologia, então a gente trabalha desde o linfoma, e aí começa a falar, mas linfoma, tranquilo. Só de subtipos histológicos de linfoma, a gente tem mais de 20 subtipos histológicos, segundo a classificação da WHO. Aí, associado a isso, esses subtipos, eles podem ter diferentes apresentações anatômicas. Então, beleza, um linfoma de alto grau. Um linfoma de alto grau no mediastino vai se comportar totalmente diferente de colo e reto, por exemplo. Então, a gente tem essa complexidade, né? Tem muito viés ali, muitas coisas que a gente tem que avaliar. Então, só falar de linfoma, que é o nosso carro-chefe quando a gente fala de oncohematologia, né? A gente já tem muita coisa. E aí entro nas leucemias. Nas leucemias a gente tem aí também uma série de tipos diferentes de leucemias, mieloides e linfóides, agudas e crônicas. São desafiadoras do ponto de vista diagnóstico, né? Principalmente as crônicas, porque elas vão apresentar alterações hematológicas muito comuns a diversas outras doenças, seja elas infecciosas, imunomediadas. Então, acaba confundindo bastante o clínico, né? Todo mundo, quem está atendendo esse paciente. Nós temos as doenças que são um pouco menos comuns, que são as desordens de plasmócitos, né? Os mielomas, que têm um desafio diagnóstico muito grande. Nós temos as desordens histiocíticas, que são pouco discutidas na medicina veterinária. E, se não bastasse todas essas doenças, nós ainda temos a parte de síndromes paraneoplásicas hematológicas. Então, e aí eu tenho os dois lados. Eu tenho aquelas síndromes paraneoplásicas que muita gente não percebe que é associada a um câncer. Então, quando uma trombocitose pode ser associada a um câncer, quando uma eosinofilia pode ser associada ao câncer, então essas passam despercebidas, mas por outro lado a gente tem as mais comuns, né? Então anemias,
que são extremamente frequentes no paciente oncológico, mas, por outro lado, a gente também tem o câncer como vilão de todo o resto, né? Então, é um paciente oncológico, tem alteração hematológica, muitas vezes o clínico, ele coloca toda a culpa no câncer. Né? E ele esquece que muitas vezes a culpa é uma comorbidade que eu tenho que investigar, senão eu vou errar. Muitas vezes essa alteração hematológica é decorrente do tratamento desse câncer. Então, a gente tem toda essa complexidade. Então, eu digo que em paciente com câncer, tudo que acontece em paciente com câncer, as pessoas têm o hábito de dizer, isso aí é síndrome paraneoplásica, mas às vezes as pessoas não raciocinam, né? Que às vezes não é a síndrome paraneoplásica. Então, às vezes eu pego muito caso, por exemplo, o paciente está lá em tratamento, aí está anêmico, a pessoa, não, isso aí é síndrome paraneoplásica. E às vezes é uma anemia hemolítica secundária ao uso de dipirona, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em não colocar, né, tudo que acontece no paciente oncológico, e agora falando das hematológicas, como o câncer sendo o único causador. Então, a gente tem que tentar ampliar um pouco o nosso horizonte de diagnósticos diferenciais. Eu sei que é complexo, eu sei que é desafiador. Se você pega uma anemia, você tem aí N diagnósticos diferenciais, mas a gente recebe casos que o veterinário, infelizmente, nem sequer fez a diferenciação entre anemia regenerativa e a regenerativa. Então, o problema está lá atrás, né? Está em conceitos bem básicos que acabam passando despercebidos porque ele pula etapa. Então, ele simplesmente fala, isso aí é culpa do câncer, e acabou. Então, não classifica essa anemia, não busca outras causas, e nesse meio do caminho a gente acaba às vezes perdendo o paciente por uma complicação que poderia ser resolvida se a gente tivesse um diagnóstico mais preciso. Então, a oncohematologia ela é linda, ela é complexa, mas a gente realmente está aqui justamente para ajudar, né, tentar ajudar esse veterinário nos mais diversos casos aí que ele vai enfrentar na oncohematologia. Então é uma área que a gente gosta bastante, né, Camila? E é através disso, né, de conhecimento, de aula, de palestra, de consultoria, é que eu acho que a gente vai melhorar a condução desses casos. Com certeza. Você falando, né, Paulo, me veio muito a memória, né, de quando... Eu sempre falo em aula também, acho que eu já comentei até com você, do quanto que é importante se a gente conhece a fisiopatologia do processo, a fisiologia primeiro, né, como é a fisiologia. Depois você compreende o que é a fisiopatologia daquilo que você já encontrou, já diagnosticou, ou como você vai fazendo os diferenciais a partir dos achados que você encontrou no hemograma, nos exames laboratoriais. E a partir disso, você tem uma expectativa. E se você tem uma expectativa e ela não cumpre, você tem que procurar qual é a causa. Porque se você tem uma expectativa e não está acontecendo, você vai ter que ampliar o seu diagnóstico diferencial. E não só, porque até mesmo a gente comentando de anemia, eu digo que a gente não existe a causa única da anemia. A anemia, para mim, toda anemia é multifatorial. Porque você tem vários componentes do qual você pode dar suporte para ela e aí ela se reverte. Porque a anemia, ela não é uma doença por si só, ela é o reflexo de algo. Que aí você vai ter que procurar o que é essa causa. A trombocitopenia, isso, é um sinalizador de que algo não está bem. E se você já sabe o que esperar a partir daquela sua, né, da sua fisiopatologia, e principalmente, que a gente não pode esquecer, que eu achei fundamental do que você falou, conhecer quais são as ações farmacológicas que podem acontecer a partir do medicamento que eu estou oferecendo. Então, há muitos quimioterápicos, eu já cheguei a receber casos de paciente que recebeu quimioterapia, ou ele ficou anêmico, ou leucopênico, e aí já era esperado, né? E aí você tem o nadir, né? O tempo de ação daquela medicação e que depois ela vai retornar o processo, que você vai ter que aguardar e acompanhar. E aí a gente faz o oposto, né? Depois, sabendo que tem uma hipoplasia, a gente sai correndo, faz um monte de agonistas, produz um monte e depois você tem o oposto, né? Uma eritrocitose, uma leucocitose, e aí você quer reverter e ficar tratando medicamento e não a doença em si, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar medicamento. O que você mesmo está
que pra gente, eu vejo ainda um desafio na veterinária, que é a gente conseguir explorar de maneira mais ampla o que o hemograma e as células estão nos dizendo, né? Porque quando a gente fala em oncohematologia, em interpretação, né, o sangue, as células estão falando. Eu digo que a gente tem que juntar o que as células nos falam, né? E o que elas nos falam, elas refletem algo do sistema. E o que elas estão dizendo? E o laboratório, ele tem que conseguir colocar e se comunicar através do seu laudo, para que o veterinário, na hora que ele olhar, não olhe só números, mas qual é a morfologia dessas células? Como que elas estão se expressando? Elas estão colocando uma reatividade? Elas têm alguma oxidação, por exemplo, que me indica que vai gerar uma hemolítica e que eu já tenho que esperar por ela, porque se já apresentou Heinz, por exemplo, excentrócitos, se cair e apresentar uma queda aguda, eu já estou sabendo, eu tenho que prevenir, né? Então, a gente conhecendo tudo isso, nos ajuda a ter essa visão mais sistêmica do paciente, às vezes evitar muitas alterações que vão ter no futuro, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes, eu sei que hematologista, ele não é fã da dipirona, né? Mas aí a gente fica assim, não é dipirona, são os anti-inflamatórios não esteroidais no geral, que pode provocar alterações oxidativas quando são pacientes um pouco mais de alterações, desafios metabólicos, que aí entra o estresse oxidativo, pH, enfim. Se a gente tem que usar, não é uma questão de não usar, mas então já entra com antioxidante, oferece um suporte para aquele animal antes que a gente tenha um problema, né? Então, que a gente possa fazer essa combinação e cuidar do paciente de uma maneira mais integral, assim. Então, eu vejo da necessidade, né, disso, da gente poder fechar bem um diagnóstico, da gente conhecer a fisiopatologia e fazer essa visão mais integral, né? Por exemplo, quando a gente fala do hemograma, o hemograma está no nosso cotidiano. A gente tem como treinar todo dia, né? Então a gente está ali, tendo contato com o hemograma, podendo muitas vezes aproveitar para poder já aprender a interpretar. Se tem dúvida, que possa, né, procurar o laboratório, enfim, que a gente possa ter aí essa comunicação mais próxima. Porque quando a gente pensa na oncohematologia, tem muita, não só, a gente está falando do hemograma, mas o hemograma, ele é, dentre os testes diagnósticos, acho que o primeiro de triagem, né? Aquele primeiro e de acompanhamento. Porque a partir dali a gente tem uma gama e cada vez mais, ainda bem, uma infinidade de testes diagnósticos, né, Paulo? E até queria que você aproveitasse para falar aí na sua experiência, porque são necessidades que exigem um conhecimento muito maior, exige saber quando eu preciso para determinados testes, quando usar cada um, porque se eu não sei pedir. Eu não sei pedir, depois eu não sei interpretar, né? Essa é uma, assim, a gente evoluiu muito, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente estava na residência, a gente tinha hemograma e mielograma, e no máximo a citoquímica ali para fazer quando tinha, né? Então, se a gente pensar, não faz tanto tempo assim que a gente saiu da residência, hoje a gente já tem no Brasil citometria de fluxo disponível, a gente já tem par, né? A imunohistoquímica já é a nossa realidade em algumas situações. Então, o grande problema hoje, como principalmente citometria de fluxo e par são técnicas relativamente recentes, se eu pensar na ciência, né, 5, 10 anos não é nada para a ciência, não é? Aqui a gente tem no Brasil, né, não estou falando lá fora, mas aqui no Brasil, de rotina, fora os centros universitários, então é óbvio que isso gera uma certa confusão. Então, a gente, às vezes, pega pacientes em consultoria que o veterinário eu pedi isso, e às vezes não precisava pedir isso, ou não tinha indicação. E outro ponto que eu vejo muito é as pessoas, às vezes, me perguntar, mas qual técnica você gosta para diagnosticar tal doença? E, na verdade, não é uma receita, né? Então, eu sempre falo, eu tenho que pegar e perguntar o que eu quero descobrir, o que aquele exame ele vai me fornecer, e se aquele exame ele vai responder ao meu questionamento. Então, falando, por exemplo, do par, né? O par é uma técnica
boa, é uma técnica prática, porque eu consigo fazer par com lâmina de citologia, mas alguns conceitos têm que ficar bem claros. Primeiro, o par é uma técnica para linfócito, certo? Então esse é o primeiro conceito bem básico, é um PCR para rearranjo genético de linfócito. Todas as outras doenças eu não vou usar par, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa está em dúvida lá e manda um par para tentar diferenciar se é uma leucemia neutrofílica crônica ou um processo infeccioso. Obviamente que isso não vai funcionar. Então, primeiro ponto, o par é exclusivo para linfócito. E aí eu também tenho que entender que par não avalia a morfologia. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma doença, se eu estou diante de eu fiz um aspirado de linfonodo e veio linfócitos intermediários, e eu estou em dúvida se isso é um linfoma de zona marginal, que é super indolente, ou se isso é um linfoblástico que é super agressivo. Não adianta eu fazer par. O par simplesmente vai dizer, é linfoma. Mas eu já sei que é linfoma. Eu quero saber se esse linfoma é de alto ou baixo grau. Então, nesse momento, o par não vai me ajudar. Ah, Paulo, posso pedir uma citometria de fluxo para fazer essa diferenciação? Depende. Porque citometria de fluxo, dependendo da situação, também pode não responder a sua dúvida. Porque ela provavelmente vai dar um tamanho celular, né, o Fourier-Scatter intermediário, só que no Brasil, os nossos painéis aqui, eles não têm índice de proliferação, que poderia ajudar na citometria. Então, eu também tenho que pegar a informação que eu tenho na literatura e trazer para a realidade brasileira. Então, no Brasil, a citometria de fluxo, a gente não tem KNEA 7 para ver índice de proliferação. Então, talvez, se eu estou na dúvida, se eu estou diante de um linfoma de célula intermediária e eu quero descobrir se é alto ou baixo grau, talvez remover esse linfonodo, mandar para análise e fazer uma imunohistoquímica vai ser muito mais fidedigno do que a gente pedir outras técnicas. Então, isso é muito importante, conhecer a técnica. Ah, estou diante de um Golden que eu tenho suspeita de um linfoma de zona T. O linfoma de zona T tem um perfil muito clássico na citometria de fluxo, né? Ele perde CD45. Então, para esse paciente, a citometria de fluxo é ideal. É pouco invasiva, vai dar resposta. Então, conhecer as três técnicas, né? A gente não tem, na verdade, uma técnica predileta. A gente tem aí ferramentas diagnósticas que, se eu souber usar, elas vão me dar a resposta que eu quero. Mas se eu uso uma ferramenta errada, obviamente que o resultado não vai ser o mais indicado. E lembrar que nos distúrbios hematológicos, por exemplo, quando a gente fala de distúrbios mieloproliferativos crônicos, por exemplo, uma eritrocitose primária, uma trombocitemia essencial, uma leucemia neutrofílica crônica, eu não vou ter testes diagnósticos conclusivos. Beleza, eu posso até fazer um mielograma, ele vai me dar um direcionamento, mas ele não vai confirmar. Então, se eu estou diante de um animal com 100 mil neutrófilos e eu não sei se essa neutrofilia é por uma causa infecciosa ou por uma leucemia neutrofílica crônica. Se eu punciono essa medula, provavelmente eu vou ver excesso de neutrófilo lá. Mas eu não sei se é por um descontrole na medula óssea, numa leucemia, ou porque essa medula está hiperestimulada por algo externo. Então, principalmente nos distúrbios mieloproliferativos crônicos, a gente não vai ter um exame milagroso que vai bater o martelo. É uma extensa análise e exclusão de vários casos. Então, saber também a limitação de cada exame é muito importante na hora de a gente conversar com o tutor, porque às vezes o tutor vai gastar 700, 800 reais numa citometria de fluxo para algo que não tem indicação. E aí, a hora que você precisar fazer a exclusão, precisar de exame para fazer a triagem de exclusão, ele já vai falar, nossa, mas eu já gastei muito. Então, isso é muito importante, eu conhecer as ferramentas diagnósticas e eu saber se aquela ferramenta diagnóstica vai me indicar o que realmente eu quero. E só falando ainda mais um pouquinho sobre imunohistoquímica, que é outra ferramenta que a gente tem, né, e que pode ser utilizada em algumas situações, lembrar de um conceito básico, que imunohistoquímica não identifica malignidade, né, ela identifica origem celular, e ela também precisa ser interpretada. Eu tenho uns casos clássicos. Eu estou diante de um sarcoma histiocítico hemofágico. Chega lá para Camila, anêmico, trombocitopênico, um baço gigante, é um Bernès, tem anemia regenerativa, tem trombocitopenia. Às vezes o paciente é suspeita de sarcoma histiocítico hemofágico e volta lá uma esplenite granulomatosa. O macrófago, às vezes, de um sarcoma histiocítico hemofágico, ele vai ser muito parecido com o macrófago normal.
morfologicamente, ele engana, né? O lobo e pele de cordeiro. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, pede uma imuno. Como se a imuno fosse identificar o macrófago neoplásico. Não, ele vai identificar macrófago. Então, uma esplenite É o granulomatosa tipo celular, né? é o tipo celular. E aí eu vou ter que lembrar como que essa doença se comporta. Opa, ela gosta de ir para a medula. Então, ao invés de pedir uma imunohistoquímica, é muito mais prudente pedir um mielograma para achar esses macrófagos na medula e ajudar a fechar o diagnóstico. Então, notem, pessoal, que é um malabarismo que a gente vai encaixando peças de um quebra-cabeça que começa lá na resenha. Né? Esses dias eu tenho um caso que eu acho bem interessante. Eu peguei um Shetland de 5 meses, que tinha uma linfocitose de 18 mil e fizeram citometria de fluxo e era 80% B. Se eu não vejo a resenha desse paciente, eu poderia pensar, esse Shetland tem leucemia. Mas 5 meses é a idade de leucemia. Então, o oncologista, o hematologista, ele tem que validar laudo. E para validar laudo, ele precisa conhecer. Então, 5 meses, uma leucemia linfocítica crônica, algo não está encaixando aí. Então, ao invés de eu começar a tratar um paciente que a citometria me disse, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar uma contraprova. E aí a gente faz um par e vê que é tudo policlonal, que aquilo ali não é leucêmico. Então, isso é muito importante. E a gente entender também que os exames, nenhum exame é 100% específico e 100% sensível. Então, jogar um pouco da experiência na condução desses casos. Poxa, eu tenho muita suspeita de algo e o par deu policlonal, talvez eu vou pedir uma contraprova, porque eu sei que a sensibilidade do par é de 85%. Então, em 15% dos linfomas, o par vai dar policlonal. Então, conhecer a limitação de cada exame também é super importante. Sim, e na hora que você estava falando, né, me veio... É sempre importante a gente saber qual o teste, qual é a amostra, né? Que você falou assim, às vezes a gente tem que ir para a medula no lugar de fazer o baço. Eu me lembrei de um caso que a gente estava com uma gatinha, FeLV positivo, e aí pediu um combo tudo, né? E aí era medula, mielograma, era a citometria de fluxo mais de sangue periférico. Ela estava pensando em aplasia, né? Ela tinha uma anemia profunda. E aí, na hora que a gente pediu biópsia de medula também. Então, a gente fez histopatológico, a citologia, o mielograma e fizemos a citometria de fluxo, mas não medular, mas sim periférico. E aí deu tudo normal, a histopatológico também, e na citologia, no mielograma, deu um aumento de linfócitos e que foi sugerido, tinha, se não me engano, acima de 30, era 36%. Foi sugerido, né, na medula que fosse feito a clonalidade, que fosse feito o par para poder dizer. Então, muitas vezes a gente, dependendo onde é que a gente está, né, falando em leucemia, e no caso deu clonalidade, então deu uma leucemia aleucêmica de linfócitos B, que só foi pego em um tipo. Então, você pega uma biópsia, né, o histopatológico deu, mas aí que você está pensando? Estrutura, a arquitetura estava razoavelmente bem, então deu uma medula normal. Você pega a citologia, ela te dá quantidade de célula, mas ela também não te garante ali tudo bem, numericamente sim, mas assim, você também precisa confirmar, né? Porque tem também, quando a gente pensa em medula, esse é o grande desafio, porque o desafio é uma boa coleta de medula, né? Uma boa lâmina de medula, sem contaminação de sangue periférico, muitas vezes, que é necessário, e precisa de um laboratório que realmente saiba fazer. Né? E é muito desafiador. Leitura de medula, eu acho que é uma dos mais desafiadores. Assim, é um dos laudos que eu vejo que a gente recebe com maior falha, assim. Então, medula não é todo mundo que sabe ler. Muita gente lê medula, mas poucos sabem ler medula. Então, esse é outro ponto, né? Confiar no laboratório, ver o know-how desse laboratório, porque, assim, infelizmente, a gente recebe laudos absurdos. Eu chego a receber laudo que a conclusão já está errada, né? A pessoa coloca lá, leucemia linfoblástica crônica, nem existe isso, né? Ou leucemia linfocítica aguda. Então, você começa a ver que a pessoa não tem noção de nomenclatura e está laudando mielograma, né? Então, esse cuidado vocês têm que ter também. Sim, com certeza. Porque assim, a gente tem que aprender a ler medula, né? No sentido de ler laudo de medula. Porque se eu peço um exame
que depois eu não sei o que fazer com ele e eu não vou questionar, eu preciso olhar para aquilo e falar, bom, deixa eu ver, porque às vezes, quando a gente fala em medula, às vezes nos primeiros celularidades ali já vai te dizendo muita coisa. Só sabendo os números, as proporções, as relações, aí você já sabe. Para comparar se tem sentido que tá. Às vezes uma coisa é reflexo da outra, então se alguma coisa Com não está certeza. batendo, será que não está batendo porque o exame não está certo? Ou será que não está batendo porque no meio do caminho está acontecendo alguma coisa e aí talvez ali que esteja a minha resposta? Sim, com certeza. Um processo imunomediado que tem uma relação ali também, né? E aí isso se faz muito necessário, né? Da gente poder saber para que pedir, qual amostra pedir, em qual momento pedir, a interferência medicamentosa que eu estou oferecendo, né? Então, quanto a gente fala tanto, por exemplo, eu quero avaliar os linfócitos, né? Eu estou com um distúrbio linfoproliferativo e eu quero avaliar. Mas eu estou imunossuprimindo, cheio de corticoide. Eu vou ter um problema na minha amostra, né? Eu vou ter um viés, porque a gente sabe que vai ter uma interpretação. É uma questão também, por exemplo, de avaliar se é possível tirar. Às vezes, eu confesso que eu vou para o patologista e falo, olha, coitado, porque eu falo, às vezes, eu como hematologista não consigo tirar, mas eu tenho que pensar, será o quanto que vai interferir no meu resultado? Porque se for interferir, não vale a pena pedir agora. Né? Sim. Ou será que vale o risco? E aí o tutor precisa ser orientado. Olha, eu vou pedir, é um risco, pode não dar a resposta que eu quero, e eu vou ter que pedir novamente num outro momento, porque aí eu tenho que ter domínio do processo para poder pedir e estar, né, no domínio do que eu estou fazendo. Às vezes eu vejo, eu sempre falo isso em aula também. A gente não pode ter as nossas ações como um reflexo do nosso medo, né? Às vezes a gente tá com tanto medo e a gente vai dando tiro, vai refletindo assim, vai só fazendo. A gente tem que ter esse domínio. Peraí, agora não é o momento adequado. Eu tenho que esperar um pouco mais. Ou não, eu passei da hora, eu preciso fazer para ontem, né? Não tem uma receita, com quanto tempo. Às vezes, assim, tem momentos que não vai dar para chegar no ideal. Né? Então isso é muito preocupante, porque a gente tem o que é o cenário ideal, mas alguns pacientes não vão permitir que a gente chegue nesse momento ideal de coleta, então a gente vai talvez coletar numa situação talvez não ideal, mas na hora de interpretar a gente tem que lembrar que não estava numa situação ideal. Considerar isso, então, com certeza. Esse bom senso, ele é difícil, eu não estou dizendo que é fácil fazer, mas é algo que a gente tem que levar em conta. Uhum. Não, com certeza. E a gente tem que, por isso da importância, né? Então, tanto de você poder saber fazer essa interpretação, consultar informações. Eu não sei se a Daniele Silvana, ela trabalha bastante com controle de qualidade laboratorial. E a gente sempre bate nessa mesma tecla, né? Da importância dessa comunicação laboratório clínico. Porque às vezes o pessoal, eu sei porque eu já estive só do lado do laboratório, já estive um tempo só do lado da clínica e cada vez mais eu junto os dois, né? Porque... Pode falar. Não, pode falar. Diga. Não, pode falar. Termina aí que eu vou. O que eu ia dizer era a importância dessa comunicação, porque cada um tem um ponto de vista, né? Eu sei que o pessoal do laboratório tem uma visão bem profunda da fisiopatologia celular. E o clínico, ele tem o que está acontecendo, quais são as medicações, dá uma visão geral daquele animal. E que juntos facilita muito numa condução de caso, né? Um complementando o outro e podendo ter essa parceria que eu acho, assim, da minha parte, eu acho fundamental. E aí, voltando nisso de comunicação, a comunicação é tanto fora do laudo, nos bastidores, que a gente precisa ter, né? Na requisição e também na língua que a gente está falando. Então, um ponto que eu pego muito na minha rotina, né? Não sei se é a tua realidade aí, mas eu pego muito. Por exemplo, quadros de linfocitose
em que o patologista clínico coloca lá linfócito atípico e ponto. Então, o que é um linfócito atípico nesse momento? Será que ele está falando de um blasto? Será que ele está falando de um linfócito intermediário? Será que ele está falando de um prolinfócito? Porque isso tudo vai ser determinante, né? Então, a gente tem alguns conceitos que são importantes que a gente fale. Eu já cansei de pegar, às vezes, escrito lá no hemograma, a presença de linfócitos atípicos, o que direcionaria a gente pensar numa linfocitose pronunciada numa leucemia linfoblástica aguda, e aí o paciente está bem clinicamente, não tem tanta citopenia, aí você fala, nossa, mas não está encaixando isso aqui com uma leucemia aguda. E às vezes é um linfócito um pouquinho maior que o normal, né, que eu posso ter naturalmente um linfócito mais intermediário numa LLC, apesar que classicamente é um linfócito pequeno. Então, essa caracterização do que ele quis falar com o atípico, né? Às vezes, tem patologista que confunde linfócito reativo com atípico, então faz uma salada mista. A gente está recebendo um papel, a gente não está vendo, né? A gente também não tem informação para saber o que ele quis falar com esse atípico. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, quando eu recebo um hemograma que está escrito linfócitos atípicos, o que ele quis dizer com esse linfócito atípico? Às vezes é um linfócito espelho de mão, que pode ser de um linfoma de zona T que fez transbordamento periférico. E isso é atípico, não é normal ter um monte de linfócito espelho de mão no sangue periférico. Mas é totalmente diferente de um linfócito atípico de um blasto, por exemplo. Então, essas informações, essa comunicação, ela é super importante. A gente não pode entender uma palavra lá, atípico, como se fosse um conceito único do que é, o que ele quer falar com esse atípico. Então, às vezes, a gente tem ainda alguns equívocos de nomenclatura, mas que esses equívocos de nomenclatura vão refletir para o clínico que recebe, vão levar direcionamentos totalmente opostos. Às vezes você faz uma conversa, você está diante de um laudo lá, linfócitos atípicos, você já faz um direcionamento totalmente para algo pior, e às vezes esse linfócito atípico não é bem isso, às vezes é um linfócito um pouquinho maior do que o normal, né? E às vezes nas LLCs a gente tem um linfócito que ele é um pouquinho maior, ele não é perfeitinho como o linfócito normal. Então, essa dosagem do que ele quis falar com o linfócito atípico, isso é muito, muito importante. Então, é complexo, mas essa comunicação ela tem que existir, porque senão a gente toma caminhos errados. Sim. E acho que questionar também, né? Porque esse acho que é um grande desafio na patologia clínica. Como a gente padronizar as descrições, né? Então, por exemplo, se a gente olhar no hemograma humano, quase não existe linfócito reativo, é tudo linfócito atípico, mesmo com características reativas. E já na veterinária, a gente tem a tendência a colocar mais reativo, a gente tem até um medinho de colocar atípico, e quando é atípico, às vezes se assemelha muito, né? Então vale muito também eu acho que a gente tem esse desafio, eu acho que a gente tem isso para melhorar, né? Padronizações de nomenclaturas e de intensidade daquilo que a gente está falando. E quando a gente receber, seja reativo ou seja o atípico, que a gente possa também fazer perguntas e questionar do porquê que aquilo está aparecendo para aquele animal. Então, por exemplo, será que é um pós-vacinal? Aquele animal recebeu uma vacina, vai ter todo um estímulo, que aí a pessoa que recebeu, ela está querendo colocar como atípico, mas na verdade é um reativo. Assim, porque a gente tem que questionar, né? A gente tem que olhar para aquele laudo e falar assim, tá, mas espera aí, eu sei o que está acontecendo com esse animal, ele tomou vacina, ou ele passou por uma infecção, viral, enfim. A gente tem que colocar isso, porque muitas vezes quem sabe o histórico é o veterinário clínico que está acompanhando, o oncologista. E o clínico não preenche requisição. A gente vai ficar, porque às vezes tem coisas extremamente, eu já vi, por exemplo, uma atipia, uma reatividade, vou dizer uma reatividade de linfócito, assim, praticamente bizarra, num animal ele era mais jovem, com erliquiose, e que assim, a clínica dele nem era tão intensa, mas ele tinha aqueles linfócitos muito reativos. E aí a gente até mandou, né, fez vários diferenciais e que não deu nada, deu tudo infeccioso.
mas que também para o patologista ele olha e ele fala, meu, que medo, deixa eu avisar o clínico, sabe? Então, tem Essa esse conversa é desafio super importante. super, porque às vezes a gente vai sinalizar e principalmente, né, a gente tem que, às vezes a gente vai liberar um laudo que vai cair na mão daquele tutor, e aquele tutor, o impacto que vai ser também aquela resposta, né? Aquele resultado pro Exatamente. tutor. Porque imagina, ele vai procurar na internet. Hoje em dia vão tudo na internet, né? E aí faz todo um negócio para algo que era simples, né? E valorizar a evolução do paciente, né? Poxa, recebeu o animal tem há 6 meses, às vezes, de evolução clínica. Poxa, não está encaixando com o linfócito atípico de clássico de uma LLA. A LLA é aguda, infelizmente é um curso muito, muito rápido. Esse paciente está muito mal clinicamente, tem muita citopenia. Então, quando a coisa não encaixa com a clínica, peça a contraprova, né? Eu falo, a gente jamais, jamais, jamais deve diagnosticar, por exemplo, uma leucemia no hemograma. O hemograma é a triagem, eu sempre vou pedir contraprova. Você nunca vai no médico que ele vai diagnosticar leucemia no hemograma, ele vai suspeitar pelo hemograma, mas ele vai pedir uma contraprova. Então isso é outra coisa que eu vejo, às vezes a gente pulando etapa ou tentando simplificar, e esse simplificar a gente acaba entrando em alguns erros bem graves do ponto de vista ou de overtreatment ou de falta de tratamento. Uhum. É porque algo que eu reflito bastante, né? O tutor, ele tem a necessidade do nome, né? Você precisa dar um nome para ele, um diagnóstico. E às vezes a gente tem essa angústia de a gente não necessariamente saber, porque eu vejo por muitas vezes a gente começa primeiro sabendo, né? E na hematologia é assim, eu tenho uma anemia. Bom, é uma anemia hemolítica, mas aí eu sei que tem uma. A gente vai subindo, né? Então, às vezes, a gente vai pegando o primeiro diagnóstico, é um nome, é um sintoma. E que depois a gente vai atrás da causa, mas que depois a gente vai subindo degraus. A gente não pode encontrar no primeiro, achar que por eu ter encontrado algo, eu tô confortável e parei ali, né? Eu tenho que ampliar e continuar, porque mesmo um diagnóstico. Sim, porque mesmo um diagnóstico fechado, igual a gente está falando em livros, né? Que animal que não chega pra gente com comorbidades? Que ele não tem uma coisa só, e aí um sistema vai influenciando no outro, e que aí vai. Então, não é só o câncer em si, né? Não é só a neoplasia. Às vezes tem outras condições. Então, às vezes ele tem uma perda de sangue por trato gastrointestinal, e aí você vai ter que dar um outro suporte. Enfim, são várias coisas que a gente vai ter que considerar. E a gente tem que. Eu falo assim: se a gente achar algo alterado, se eu tenho uma expectativa e aquilo mudou, eu tenho que me perguntar por quê. Então, o porquê, ele tem que estar junto com a gente. A gente não pode na primeira parar e falar assim, tá certo. Que já resolveu tudo, né? Que já resolveu e que não, né? Porque a gente... É muito desafiador a gente encaixar e chegar num diagnóstico. Às vezes a gente vai ter que aprofundar, né? E às vezes vários testes ou chegar num outro momento, saber como que funciona, acompanhar, porque às vezes, falando do linfócito, às vezes vai ter um laboratório que vai falar pra gente linfócito reativo. E aí tá 6 meses, sei lá, linfócito reativo. Você vai ter que olhar e falar, gente, mas o que está acontecendo? Porque são vários hemogramas sempre com linfócito reativo e só isso. Eu vou ter que investigar, porque alguma coisa eu vou ter que... O laboratório está me indicando só a reatividade, mas será que não tem algo mais, né? E que eu deveria investigar? Então, a gente tem que fazer essas perguntas, né? E a gente tem que dominar exatamente, né, e conseguir identificar essas arestas quando elas surgem, né, quando a coisa não está encaixando. Porque eu sempre falo, pegar laudo e tratar, gente, qualquer um faz, né, pegar um laudo lá, ler um laudo e falar, isso aqui eu vou lá, olho no livro e trato, isso aí, vocês não precisam de uma formação ampla, só que isso aí está fadado ao fracasso. Então, o bom oncologista, o bom hematologista é aquele que vai questionar determinadas alterações e vai questionar aquele laudo. Opa, isso aqui não está encaixando, então eu vou pedir uma contraprova, eu vou pedir para o patologista reavaliar essa lâmina, porque a gente precisa chegar num denominador comum em que as coisas encaixem. Se tem alguma coisa que, ou às vezes a resposta ao tratamento não é aquela que você estava esperando. Recentemente tem um caso
muito claro disso. Veio um paciente encaminhado para mim com eritrocitose primária. O clínico tinha feito todos os exames de exclusão, uma triagem diagnóstica, assim, perfeita, né? Excluiu isso, excluiu aquilo. Entrei com tratamento para eritrocitose primária, né? Fazia flebotomia, hidroxiureia, e esse paciente não respondia. E normalmente eles respondem muito bem. E aí você se questiona, poxa, tem alguma coisa errada. Então você vai pedir contraprova, vai tentar achar onde está o elo ali. E aí a parte cardiológica, né? O laudo cardiológico estava um pouco estranho, aí eu pedi uma reavaliação cardiológica e encontraram um PDA. Então, assim, olha como é importante, não é porque eu tenho um laudo que também esse laudo está certo. Então, às vezes, se o tratamento... já fez toda a triagem, deu tudo certo, mas o tratamento não está de acordo, né, do que eu esperaria nessa situação, eu também vamos dar um passo atrás, vamos reavaliar todo o cenário para ver se não tem alguma aresta aí que esteja alguma coisa, um fio solto aí para que eu possa encaixar e melhorar. Né? Então, isso também é importante, vocês terem essa percepção do que eu espero com o tratamento. Se o tratamento não está sendo efetivo, será que realmente é um animal refratário ou a gente deixou alguma coisa para trás? E me faz lembrar também, né, Paulo, da importância. É claro que a gente tem que questionar o laudo, porque a gente às vezes recebe laudo que a gente não sabe quem é a origem, quem é aquele veterinário que está fazendo e está assinando, né? Mas, e que eu sempre falo em aula, né, da importância da gente escolher um lugar que a gente confia. Então, é claro que a gente confia, né? Vou escolher um bom oncologista, eu vou levar no Paulo porque eu confio no Paulo, vou levar na Camila porque eu confio na Camila, mas não escolher um laboratório de confiança, né? Então, onde estão sendo feitos os exames? Não é qualquer lugar. A gente tem que, né? A gente sabe qual é a importância de toda uma gestão de qualidade, de que é realmente revisado aquele hemograma, que a pessoa se preocupa com a nomenclatura, que tem todo um controle, uma gestão de qualidade laboratorial, que o laboratório, muitas vezes é colocado como, ninguém se importa, porque ele é escondidinho, né? Não tem importância, mas ele é fundamental, porque ele é o que dá suporte para toda... Ele é o que dá... que dá suporte para todo. Hoje em dia, quem não faz pelo menos um hemograma para se basear, né? Então, se a gente manda num lugar onde a gente não tem confiança, ou, por exemplo, não se importa, não sabe nem de onde veio, quem que é aquele veterinário, quem que foi o patologista, como que é a gestão de qualidade, quem que realmente faz? Será que é uma assinatura que é colocada lá, ou será que eu sei que o patologista que lá está por trás? Né? Eu sei que né, na sua rotina também tem essa importância, né? Para quem que eu vou mandar um mielograma? Não é para qualquer pessoa. O hemograma não deveria ser também, porque a gente tem que ter. Será que esse equipamento está calibrado? Será que tem uma regulação de controle da amostra que entra? Né? O laboratório também tem que questionar a minha amostra. Será que ele vai fazer porque tem um coágulo lá, eu coletei e mandei, sei lá, enfim, tem que ter, né? Quão chato é esse laboratório? Porque eu tenho que ter, para a gente acertar, para a gente ser mais rápido e efetivo no nosso diagnóstico e na nossa condução, a gente tem que ter bons parceiros nesse diagnóstico. Porque um paciente oncohematológico, ele é multidisciplinar. Você não vai ter, dificilmente, você vai precisar, né, vai juntar, tem o oncologista, tem o hematologista, tem um paliativista, muitas vezes, porque é desafiador. A gente, muitas vezes, vai ter um nutrólogo, porque aquele paciente é muita medicação, ele precisa bem se alimentar, hoje a gente já sabe que precisa de boa nutrição. Às vezes ele vai ter um fisioterapeuta, um acupunturista. Então, quem são esses... Fora os exames. Então, quem é esse laboratório? Quem são esses profissionais envolvidos? Né? Onde que esse paciente, qual que é o grupo de pessoas que faz parte para sustentar esse diagnóstico? Porque se a gente fica fazendo em lugares que a gente, né, duvida, é nosso papel também orientar o tutor, porque o tutor não conhece, ele não sabe. De revisão de lâmina, né? É uma coisa que eu faço muito na minha rotina. Com certeza. Eu até falo que eu acho que alguns laboratórios devem me odiar, mas eu peço muito a revisão de lâmina, eu peço muito quando a coisa não encaixa.
ou às vezes para o mesmo laboratório, ou às vezes eu peço para outro laboratório e falo, ó, isso aqui não está batendo. Se eu vejo que já a descrição está errada e a descrição não bate com a conclusão, eu já vou mudar de laboratório, porque isso requer interpretação. Então, é uma falha que não é uma falha, passou batido. Não, a pessoa não está conseguindo interpretar, ela não sabe interpretar, ela não sabe o que ela está escrevendo. Então, não tem problema nenhum pedir revisão de lâmina, mandar para um laboratório que você confia, porque a gente vai receber pacientes, beleza. Eu confio no meu laboratório, mas nem todos os pacientes que vão chegar em você vão chegar com exames desse laboratório, né? A gente recebe muitos animais contaminados. Então, isso também é importante. Na necessidade, pedir revisão. Com certeza, porque você tem que saber, você tem que confiar naquele resultado, né? Seja ou naquele profissional envolvido, ou e poder ter, pelo menos, se você não conhece, você tem duas opiniões, né? Isso já ajuda, né? Então, o fato é, a gente tem que sempre questionar no seguinte sentido, por quê, né? Por que tá, eu tenho essa expectativa, por que tá desse jeito? Questionar, pedir pro... E essa comunicação, essa troca, porque é fundamental, né? Cada um aportando, cada um trazendo e cada um somando. Quem ganha no fim? Eu acho que a gente ganha muito também. A gente, como veterinário, aprende demais, né? Eu acho que sempre quando a gente tem trocas, porque a gente não domina tudo, né? A gente tem as nossas experiências, mas sempre há algo novo para aprender. E com certeza para o nosso paciente ele vai ser muito mais beneficiado, né? Então eu vejo que é muito importante dessa comunicação completa, assim, então desses profissionais. E eu estava olhando agora, Paulo, eu acho que a gente está quase estourando o nosso tempo aqui. Eu dei uma olhadinha aqui, né? Eu não sei se ele derruba a gente, se já faz isso, se continua derrubando a gente. Mas também, bom, a gente acho que... Eu sei que a gente tem aqui, a gente conseguiria falar muito mais e para mim é sempre um prazer, né, de poder falar com você. Eu sempre aprendo muito. Eu estou muito, muito feliz com essa nossa parceria, Paulo. Eu acho que vem muito a somar para veterinário. Então, é claro que eu sei que... E hoje, né, eu acho que somando um pouco também com uma telemedicina que veio para nos ajudar, né? Porque como juntar São Paulo com Ribeirão Preto, esse momento como a gente poder apoiar o outro nesse sentido, veio graças à abertura aí da telemedicina que nos permitiu que a gente pudesse fazer esse trabalho juntos, né? Então, muito obrigada, fico muito feliz. Né? E reforçar assim, né, Camila, que a gente tem essa parceria, que a gente está se ajudando, porque, obviamente, é desafiador, pessoal, não se sintam sozinhos, e que também a gente oferece a parte de consultoria para quem precisar. Então, acho que é legal deixar esse nosso apoio aqui, quando as pessoas precisarem, que eu acho importante, porque a gente tem discutido os casos, a gente aprende junto. Então, a gente que já está mais tempo trabalhando com isso, que gosta da área, ainda tem dificuldade, eu fico pensando, né, quem às vezes não tem essa formação, quem não gosta da área, quem tem dificuldade, então também a gente se coloca à disposição, né? Sim, com certeza. E poder aí, conte conosco, acho que a gente está aí para poder ajudar, né? E a telemedicina veio aí para que a gente pudesse chegar e poder oferecer esse serviço a todos, né? Que agora não há uma restrição física, mas sim que vocês se sintam poder estarem amparados, né? Com que a gente possa trazer a nossa experiência, né? E que a gente possa chegar aí a quem precisa através desse novo formato e dessa parceria. Muito bom. Então, Paulo, eu queria agradecer todo mundo que veio aqui, todo mundo que nos assistiu, é uma alegria. Essa live vai ficar gravada, então, tanto no On Connection como aqui no Centro AMA, quem não conseguiu ver toda, vai ficar aí. E, enfim, então me dizendo que eu tenho 25 segundos, eu vou deixar para você, Bom, Paulo. Então, eu queria agradecer o convite, né? Não só o convite da live, mas o convite de montar essa parceria, que eu acho que vai ser
válido para o paciente, para o nosso aprendizado, então todo mundo tem a ganhar, e de desejar aí sucesso nessa nova empreitada, na nossa nova empreitada. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, pessoal.